Verdinho de Prosa está começando e hoje nós vamos falar sobre poesia, música, talvez literatura, o que der aqui. Conosco Merlano Maia, poeta, contador de histórias, menestrel. De menestrel, contador de história, poeta, você é mais o quê? Eu sou poeta, declamador, né, que eu trabalho Declamador, né? Mas antes de começar, eu quero saber o seguinte, você é de onde? Conte um pouco da sua história para a gente se situar e depois a gente desenrola. Eu sou de Itaporanga do Sertão. Sertão, né? Sertãozão seco, brabo. E ali eu comecei a minha vida desde criança. A gente tinha uma sorveteria. Começou com uma bodega, depois se transformou numa sorveteria. E a gente ia vender nas feiras, naquelas 11 cidades ali perto de Itaporanga, do Vale do Pinhacó. E a partir desse tipo de frequentar aquele ambiente da feira... Ia vender sorvete. Ia vender picolé, na realidade. Né? E ali a gente ficava vendo o embolador de coco, o violeiro, era exatamente no campo, o folheteiro de cordel e tal. E foi aí que veio a minha paixão. Com 9 anos de idade eu fiz o meu primeiro cordel. Foi com 9 anos? 9 anos. E escreveu aí, como? Era na mão? Era não, era na mão. Aí sim, nessa época também eu estava entrando, porque lá em Itaporanga tem uma coisa interessante que chamava-se Padre José Sinfrônio. Esse homem, ele mudou a cidade, acabou com a violência da cidade dele, através das ações dele. Era a cidade mais violenta da Paraíba, Itaporanga, né? Era. Morria-se, eram 4 famílias inimigas e era numa cidade pequena, 4 famílias inimigas, uma comendo as outras. No sábado, que era quando eles vinham para a cidade, Quem eram essas famílias, os sobrenomes? Eu acho que eu nem vou dizer aqui, não? porque ainda tem muita gente viva. Não vai assanhar tudo de novo, assanhar tudo de novo. E o que é que o padre fez? Ele vamos criar um educandário, criou um ginásio. Ah, ele fundou o ginásio diocesano, foi? Foi. Tá. E o seguinte, quem toca, e criou uma banda filarmônica, e disse que quem tocar na banda não paga a mensalidade do colégio. Então, a gente que era pobre, todo mundo vivia numa situação difícil do Cabo da Enxada, então começou a aprender o instrumento. Com 8, 9 anos, os meninos já estavam aprendendo a tocar alguma coisa para poder chegar estudar. E aí o padre trocou aquele revólver, que os meninos, tudo com 14 anos, tinham uma faca, um revólver, trocou pelo instrumento. Você via na cidade o cara andando com trombone, outro com sax, outro com... Muda o cenário completamente, a mentalidade. Eu vivo essa experiência. Aí quando chegava na época do carnaval, era interessante, que você via vários grupos ensaiando para ir tocar naquelas cidadezinhas que já tinham contrato assinado. Dentro da mesma cidade, a gente tinha um grupo, mas eram vários, juntava aqueles músicos e faziam pequenas orquestras de frevo. Era uma coisa que o padre mudou, acabou. Você vê que tem Radegundo, Sandoval Moreno, tem aquele... São seus contemporâneos? São. Radegundo, inclusive, eu sou mais velho do que ele, eu dava aula de solfejo a Radegundo quando ele entrou no ginásio, criança, menino. E aí, a gente é muito amigo da família toda, do pai dele, que era Costa, amigo da gente também, que também tocava trombone, o pai dele. Né? E você tocava o quê? Eu comecei com trompa no ginásio, depois eu passei pro trompete. Mas aí, era até a 8ª série, da 8ª série eu fui pro colégio, passei a tocar na banda marcial, que o outro colégio não tinha banda filarmônica. E eu fui tocar clarim, que era uma cornetinha pequena que você puxava os dobrados da banda, estudando, depois vim para o Liceu Paraibano. Aqui eu me envolvi com teatro, no Liceu Paraibano, com chachado, fui do chachado do Liceu, e com aquela turma lá, Dona Dinalva, Nairon Barreto, estudou comigo no Liceu. E ainda é grande amigo nosso aí do cotidiano. Nairon naquela época já revelava, já contador de piada, né? Ele era um contador de piada, sempre foi, né? Contador de piada fabuloso, Nairon. E a gente se envolveu com o universo cultural de João Pessoa e já comecei a lançar o primeiro livro. Em 92 eu lancei o primeiro livro. Já aqui em João Pessoa? Mas já há muito tempo. Eu queria saber o seguinte, o seu primeiro cordel, você tem ele, deu fim, se perdeu? Isso aí eu nem se lembra de nada, a história, né? A história de uma mulher lá do interior, mesmo que eu fiz em cordel, essas histórias de uma mulher da vida mansa, que de mansa não tem nada, né? De mansa não tem nada.
Mas foi isso aí. E aí hoje a gente está com 10 livros, né? Eu fiz tem alguns espíritas, como o que eu fiz todo para Chico Xavier, que eu sou espírita, e outros do universo popular mesmo, da poesia popular. Mas você compõe música também, não? Poesia? Componho, eu tenho inclusive uma banda de forró. Eu criei o Forró da Caixa aqui. O que é Forró da Caixa? É um projeto em parceria com a APCEF, a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, e lá nós, já desde 2013, que nós temos lá, era todo fim de mês a gente fazia era o Forró da Caixa, que eu tinha uma banda, tocou comigo Meire Lima, tocou comigo um bocado de grupo de forró aí lá também. E a gente faz um trabalho cultural nessa linha do que a gente ama, do que a gente... que corre na veia, Mas profissionalmente você é o que mesmo? Eu sou poeta, eu faço shows. Vive da arte. Uma parte, né? A outra eu tenho uma corretora de seguros, que é a minha mesmo, que eu desenvolvo. Tem que ter, porque viver de arte só no Brasil é meio complicado, né? Não tem como. Merlânio, quais são suas fontes de inspiração e como é o seu processo de criação? Olha, fonte de inspiração não falta no Nordeste. Porque, olha, na Paraíba, por exemplo, nós temos Leandro Gomes de Barros. Grande cordelista de Pombal, né? Poeta, cordelista extraordinário, que fez mais de 2.000 títulos. Tem muitos cordéis que fazem sucesso com o nome de outros autores, João Ataíde, que eram de fato de Leandro Gomes de Barros. E é fácil, hoje você consegue, pela linguagem, pelo tipo de verso, você hoje tem como dizer de quem era. E esse acervo de Leandro Gomes de Barros, por onde anda? Olha, ele tem direitos autorais? Quando se aposentou, ele vendeu que ele tinha uma gráfica, né, que era daquela gráfica manual, e que ele comprou inclusive todas as máquinas do Jornal do Comércio. Quando passaram para offset, ele comprou, né, aquelas. E aí, ali ele começou a editar e a viver disso. Ele vivia pelas feiras. Ele era um grande poeta. Ele escrevia nos hotéisinhos que ele ficava. Ele ia fazendo história, pegava história na rua, contava. Ele era fantástico. E paraibano. Daqui a pouco eu quero que você chegue no outro ponto. Em Patos também teve um caboclo chamado Silvino de Pirauá, que também foi da época do Leandro, começou a fazer o cordel. Porque eles pegavam do cantador o tipo da métrica, da estrofe, a simetria, fosse um morão, fosse uma cestilha, e eles contavam história em cima daquilo ali. Mais tarde, outro caboclo lá de Teixeira, que também é Paraíba, criou o desafio de viola de 2 violeiros, que não existia até então. Ah, não existia, não? Começa aí, é? Ugolino de Teixeira, entendeu? Resultado, o verso, a poesia, a Paraíba tem essa identidade cultural do verso. Você vai ver os grandes poetas nordestinos, tudo tem uma vertente, uma ligação profunda com a Paraíba. Pinto de Monteiro, aquele universo ali que nasce a poesia ali, foi a partir desses grandes poetas, e os familiares, as professoras começaram a investir nos pequenos. Aí você vê São José do Egito, Tabira, Tuparetama, tem muito poeta ali por conta esse fomento que existiu dentro. Então esse povo foi onde eu me espelhei. Foi nesses poetas que eu, ainda hoje eu falo com muita paixão, porque de fato eu tenho paixão por eles, que são grandes na estrutura do verso, são grandes numa época em que eles viviam da viola. Você diz, hoje é difícil você viver da arte. Imagina naquele tempo, viver da viola. Mas você disse ainda há pouco que queria falar alguma coisa sobre Leandro Gomes de Barros e deixou um suspense. Eu quero que você fale daqui a pouco, porque a gente vai fazer um breve intervalo e volta já já.